O próximo ponto aqui é o seguinte: e se a gente tiver mais de um resistor no circuito? Então, tiver 2, 3, 4, 5 resistores. Então, eu preciso saber como eu vou resolver esse circuito, né? Então, aqui já vai entrar mais duas leis também. Associação de resistores. Beleza. Eu tenho basicamente aqui três tipos de associação. A primeira é a associação série. Nessa associação série, igual estava antes, né? Eu vou ter uma fonte normal e vou ter, ao invés de ter apenas um resistor, eu vou ter mais resistores. Por exemplo, vamos chamar aqui de 3 resistores, né? Mas já adianto que poderiam ser mais resistores, tá? Não precisa ser exatamente 3. Vou chamar aqui de R1, aqui de R2, aqui de R3. Uma tensão V, e obviamente aqui dentro, né, vai ter uma corrente I circulando aí no circuito. Bom, do ponto de vista da fonte, eu preciso ter alguma forma de calcular essa corrente que está circulando ali, olha. Como que eu calculo corrente mesmo, pela primeira lei de Ohm? Vocês lembram de cabeça? Corrente é dada por quê? V sobre resistência. V sobre R, né? É. V sobre R. Mas quem é R nesse circuito aqui? Tá vendo que a gente É tem os resistores, né? Isso, mas tá vendo que a gente tem um problema? Porque eu não tenho um R só. Eu tenho aqui 3 R's, ó. Eu não lembro R1, se R2, nesse daí que a R3. gente soma, não é esse? Os R? Isso, Tem uma parte que isso. soma Nessa primeira. série, ou se é em paralelo. Essa aqui, essa aqui em série, a gente precisa somar, tá? A gente soma, Então, né? isso aí. Então aqui, ó, a gente vai ter grandezas aqui que a gente vai chamar de total, tá? Então o meu R total, ou seja, a resistência total desse circuito aqui, para associação em série, vai ser a soma dos resistores. Então vai ser R1 mais R2 mais R3, aí eu vou colocar assim, ó, mais Rn. Rn é porque poderiam ser vários resistores ali, que o raciocínio seria o mesmo, tá? Então, meu R total aqui vai ser a soma de todos os resistores que tem no circuito. Beleza? Então, para calcular a corrente agora, ao invés de ser V sobre R, vai ser aqui o quê? V total sobre R total é igual a I total. Tá? Eu estou colocando total aqui porque a gente vai ver que agora vão existir tensões diferentes no circuito e vão existir também correntes diferentes no mesmo circuito. Tá? Então, toda vez que eu estou falando de total, eu estou falando de valores máximos, né? Então, aqui vai ser o I total, aqui vai ser o V total, que é o V da fonte, e o R total eu preciso calcular, certo? A partir daí, eu consigo achar o valor de corrente que eu quero. Bom, então, fazendo um exemplo aqui rapidamente, só para ficar claro. Então, fazendo um exemplo. Vou imaginar aqui, então, corrente I. Vou imaginar aqui, então, que a fonte seja de 100 volts. O primeiro resistor R1 igual a 10 ohms. Resistor R2 igual a 20 ohms. E resistor R3 também igual a 20 ohms. Beleza, eu tenho 3 resistores aqui. Lembra que eu acabei de falar que para eu calcular a corrente ali, que eu chamei de corrente total, tem que ser o valor da tensão total dividido pela resistência total. O valor da tensão total eu já tenho, que é 100 volts, foi dado aqui, ó, o valor da fonte. Só que o R total eu não tenho, eu preciso calcular, né? Aplicando a equação ali de cima, R total vai ser igual a 10 mais 20 mais 20. Igual a 50 ohms. Então aqui, substituindo, né? 100 dividido por 50 é o mesmo que 10 por 5, que dá 2 amperes. Beleza? Então essa corrente aqui
para esse circuito é uma corrente de 2 amperes. Certo aí, gente? Dúvidas Certinho. aqui? Beleza, sem Eu não dúvidas, tenho, né? não. No momento, não. Beleza. Agora o que a gente pode dar um passo além na resolução desse circuito, que é a seguinte situação, olha. Vou chamar aqui de cálculo. Cálculo das quedas de tensão. Termo novo, né? A gente não sabe o que é isso ainda. Mas é muito simples. Dá uma olhada para esse circuito que a gente acabou de mostrar aqui, olha. Imagina que eu pegue um voltímetro que mede tensão, né? Ou um multímetro configurado como voltímetro. Eu vou colocar as duas pontas de prova aqui, ó. Uma ponta de prova nesse ponto e a outra ponta de prova nesse ponto, olha. Qual é o valor que vai aparecer lá no visor do meu instrumento? Qual o valor de tensão? Seria, no caso, os 100 volts mesmo? 100 volts, beleza. Esse valor aqui apareceria lá na tela do meu multímetro, indicando que eu medi aqui a tensão, né, em paralelo com a fonte, então ele mede o valor da própria fonte. Aí eu pergunto para vocês, olha, e se eu medisse aqui uma ponta de prova aqui, outra ponta de prova aqui? Ou seja, eu estou medindo a tensão agora em cima desse resistor R3 de 20 ohms. Será que seria os 100 volts ainda? Não. Provável que não, né? Acho que não. Porque o 100 volts está aplicado apenas em cima da fonte. Em cima dos resistores, eu preciso calcular a tensão que está em cima deles. A única coisa que eu sei é que é o seguinte, ó, se eu somar a tensão em cima do resistor 1, mais a tensão em cima do resistor 2, mais a tensão em cima do resistor 3, tem que dar 100 volts. Tá? Isso aí tem que ser verdade. Mas, então, esse cálculo da queda de tensão, eu quero calcular agora o valor da tensão em cima de cada resistor. Por que isso faz sentido? Porque para uma corrente elétrica passar de um ponto a outro no resistor, em cima do resistor tem que ter uma força aplicada, não tem? A gente chama de tensão. E eu quero saber exatamente essa força que está aplicada ali em cima do resistor. Tá? Então, essa tensão presente aqui, distribuída nos resistores, a gente chama de queda de tensão. Vocês vão entender o porquê desse nome aí daqui a pouco. Então, como que eu faria esse cálculo? Olha só. $100 volts aqui. Bom, como que eu calculo tensão? R vezes I, não é? Ó, tensão é igual a R vezes I. Mas eu quero saber a tensão em cima do resistor 1, em cima do R1. Então eu vou chamar de tensão no resistor 1, VR1. Isso tem que ser igual a quem? R1 vezes corrente total. Corrente total. Certo? R vezes I. Ainda estou carregando R vezes I, só estou modificando o ponto da minha análise. Se eu vou falar de VR2, tensão em cima do resistor 2, isso vai ser R2 vezes I total. E por último, se eu quero saber VR3, né, que é aquele último resistor, tensão em cima do resistor R3 vai ser igual a R3 vezes I total. Eu consigo achar todas as tensões aqui em cima de cada resistor. Perceba que para qualquer resistor aqui, eu usei a mesma corrente, né? O mesmo I total aqui foi usado tanto para R1, quanto para R2, quanto para R3. Por que isso faz sentido? Porque em um circuito série, a corrente é igual em todos os pontos. A corrente não divide em momento nenhum. Tá? Então, eu vou até escrever isso aqui, ó. Tá certinho assim, ó. A corrente é a mesma em todos os pontos. Em todos os pontos. Certo? Eu quero dizer com isso é que a corrente que passa por R1 é a mesma corrente que passa por R2 e é a mesma corrente que passa por R3. Porém, a tensão aqui vai se dividir, né? A tensão R1, R2, R3 não vai ser igual. Então, a tensão se divide entre os resistores. Beleza? Então vamos fazer esse cálculo aqui para ver o que a gente chega. Então, ó, VR1 vai ser 10 vezes 2 é igual a 20 volts. R2
VR2, 20 vezes 2, é igual a 40 volts. E por fim, R3, 20 vezes 2 também, né? Que eles têm o valor igual, 40 volts. Então, meu VR1 é 20, VR2 é 40, VR3 é 40 também. Então, eu acabei de calcular aqui as tensões presentes em cima de cada resistor. Certo? Bom, se eu somar VR1 com VR2 e com VR3, qual é o valor que eu chego? 100 volts. Faz sentido? Sim. Por quê? Porque a tensão se dividiu entre eles. Isso aí, a tensão se dividiu entre eles e, em contrapartida, a corrente se manteve a mesma. Então, isso aqui, a ideia aqui é a mesma de Lavoisier que a gente falou lá atrás, né? Nada fica perdido no circuito. Tudo que está na fonte, ela é distribuído de alguma forma para o circuito. Nesse caso aqui, quem foi distribuído foi a tensão. Então, a tensão de 100 volts foi distribuída entre os resistores aqui, de forma que quando você soma no sentido inverso, a gente chega sempre no valor da fonte. Tem uma forma melhor de ver isso, que é uma forma usando uma notação vetorial, que é assim, olha. Toda vez que a corrente passa por um resistor, é como se ela pagasse um preço por passar por aquele resistor. Que é exatamente o valor da queda de tensão que a gente fala ali. Então a gente coloca uma polaridade assim, ó, sempre inversa a corrente, ó, e coloca uma seta. Aqui eu vou chamar de VR1. Tá vendo? Positiva onde a corrente entra, negativa onde a corrente sai. Aqui é a mesma coisa, ó, a corrente está entrando nesse ponto. Eu vou colocar aqui positivo, aqui negativo, e vou colocar uma seta, ó, VR2. E aqui embaixo a mesma coisa, ó, positivo aqui, negativo aqui, a seta VR3. E por último, na fonte, vou colocar uma seta na fonte também, ó, do negativo para o positivo, e vou chamar de VT. Tá vendo? Aqui é positivo, aqui é negativo. Beleza? Olhem para essas setas em azul que eu acabei de fazer e me fala quais setas estão no mesmo sentido, quais setas estão no sentido contrário. Quem está no mesmo sentido que quem e quem está contrário a quem? Os resistores estão no mesmo sentido, né? A seta. E só da corrente, né? Da corrente? Corrente, Não. Do V total, né? Da tensão do V total, fonte que está no sentido contrário. Isso, exatamente. Então, se a gente olhar só para o azul aqui, olha, todas as setas que estão em cima do resistor, representando a tensão em cima dele, estão no mesmo sentido, e a da fonte está em sentido contrário. Tá? Então, tudo que está no resistor aqui a gente chama de queda de tensão. Queda por quê? Porque cada vez que passa por um resistor é como se a tensão fosse diminuindo, né? É o preço lá que paga, que eu falei com vocês aí um pouco antes. Então, as quedas de tensão estão todas para o mesmo sentido, e a elevação de tensão, que é a fonte aqui, olha, está para o sentido oposto. O que isso quer dizer? Que eu posso fazer uma equação para isso, né? Olha aqui. Eu posso falar assim, olha. Vou fazer assim, ó. Eu posso escrever a equação assim, ó. V total é igual a VR1 mais VR2 mais VR3. Certo? Olhando para essas setas, eu posso escrever isso, ó. Que de fato é verdade que a gente acabou de comprovar no cálculo, né? Essa expressão aqui é o mesmo que dizer que o somatório, esse símbolo matemático aqui é um símbolo de somatório, tá? É o mesmo que dizer que o somatório das tensões em uma malha fechada, que é isso que a gente fez aqui, é igual a zero. É o mesmo que dizer isso. Por que é o mesmo que dizer isso? Porque, olha, se eu passar todo mundo para lá negativo, fica assim, né? V total menos VR1 menos VR2 menos VR3 é igual a zero. Então, essa afirmativa que eu acabei de fazer aqui, ela é verdade para qualquer malha fechada dessa aqui, ó. Qualquer circuito que esteja fechado assim, e você pega uma análise, né, e faz a análise de uma malha, isso aqui tem que ser verdade. Se isso aqui não for verdade, para o seu circuito tem alguma coisa errada. Então, é uma forma de tirar a prova também. Beleza? Quem que falou para a gente que isso aqui tem que ser verdade foi Kirchhoff. Então, essa lei aí, ó, é a segunda lei de Kirchhoff. Tá? A segunda lei de Kirchhoff fala isso pra gente, que toda vez que você tem um somatório de tensões em uma malha fechada, o resultado tem que dar zero. Postulando, também chamada de LKT, lei de Kirchhoff para tensão. Acho que é mais fácil falar assim, né? Postulando aqui melhor, né? Escrevendo melhor aí, para facilitar, a LKT diz o seguinte, olha, a soma
das quedas de tensão é igual à soma das elevações de tensão. Certo? Aí você fala assim, mas o que é queda, o que é elevação? Queda é tudo que está em cima do resistor. Então, VR1, VR2, VR3 são consideradas quedas de tensão. E a elevação de tensão é o que está na fonte. Beleza? Então, tudo que está no resistor distribuído tem que ser igual ao que está na fonte. Por isso que aqui fala, a lei fala assim, ó, a soma das quedas de tensão é igual à soma das elevações de tensão em uma malha fechada. Beleza? Então, essa é a lei de Kirchhoff. Segunda lei de Kirchhoff, tá? Então, de lei que a gente viu até agora, a gente viu, assim, né, de cálculo de circuito, né? A gente viu a primeira e a segunda lei de Ohm, e agora a gente está vendo a segunda lei de Kirchhoff. Ficou claro essa segunda lei de Kirchhoff aí ou não? Sim, ficou tranquilo. A que eu mais achei meio complexa foi só a lei de Ohms 2. Mas é o que eu entendi ela, mas ela é mais complexa um pouquinho. Ela é mais chatinha, né? Sim, Ela é mais chatinha, mas deu para entender, né? deu tranquilo. Beleza. É isso aí. A segunda lei de Kirchhoff é isso, né? Então, o que a gente grava aqui dessa primeira parte da associação de resistores? Primeiro, na associação de resistores em série, você soma todos os resistores para ter um resistor total e usar no cálculo. Outro ponto é que a corrente é a mesma em todos os resistores. E outro ponto é que a tensão se divide entre os resistores. E se você soma todas as tensões nesse circuito fechado, nessa malha fechada, tem que dar 0. Beleza aí? Isso que a gente precisa gravar aí nessa parte. Eu vou aqui para o último assunto de hoje, que é a primeira lei de Kirchhoff. Fabrício, você pode falar? Ô, William, esse rascunho da lei de Kirchhoff, você vai mandar pra gente também, né? Esses rascunhos. Vou mandar tudo. Sim, vou mandar tudo isso aqui para vocês. Ah, não, que eu perdi esse último aí. Mas tá bom. Você fala de copiar? Não, é porque eu tava copiando junto com você, só que eu tive que parar de copiar, mas é bom que você vai Não, mandar. tranquilo. Tem erro, não. Beleza. Bom, então, o último assunto de hoje aqui é a primeira lei de Kirchhoff. Então, a primeira lei de Kirchhoff, ela vem da associação em paralelo de resistores agora. Tá? Então, agora vai ser associação em paralelo. Como o próprio nome já diz, associação em paralelo, ela vai ser uma fonte, obviamente. E os resistores, todos eles vão ficar em paralelo com a fonte. Vou colocar 3 aqui também, só para ficar igual ao anterior, mas também pode ser N resistores. Então aqui eu tenho R1, R2, R3, e aqui eu tenho tensão total. Ô, William, se eu colocasse resistor de formato de mola, não fazia diferença aí não, esse circuito, não? Formato de quê? Aquele circuito, tipo o formatinho de mola. Não, de mola é indutor, né? Não, Se não. for de mola assim, é indutor. Você fala assim, ó, tipo assim? E esse, Não, não, faz diferença não. Mesma coisa. Ah, tá. Eu sei que o outro indutor, ele tem uma passa mais... Se for só aquele risquinho lá do jeito que eu fiz ali, não tem problema não. Mesma coisa. Bom, então esse circuito aqui é o circuito paralelo de resistores. Por que eu falei dele por último? Né? Porque ele talvez seja um pouquinho mais chatinho de entender para quem nunca viu, mas vamos aqui com calma. O que eu vou ter nesse circuito? Ó, eu vou ter uma corrente que sai da fonte. A gente deu o nome dessa corrente de corrente total. Certo? E nesse circuito aqui, diferente do anterior, eu tenho agora aqui o que é chamado de nó. Dando um ruído aqui, alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, eu vou dar o nome de nó, tá?
Esses dois pontos aqui são chamados de nó. Por que nó? Nó, vou até escrever aqui em cima, ó, nó vai ser um ponto de possível divisão de corrente. Assim, então, esse nó aqui é um ponto onde a corrente pode chegar e daqui ela pode se dividir de alguma forma. Tá? Então, toda vez que você tem um nó, quer dizer que a corrente pode se dividir. E como que ela vai se dividir? Chegar nesse nó aqui, vai surgir uma corrente que desce aqui, ó, que a gente vai chamar de I1. Uma corrente que desce aqui, olha, que a gente vai chamar de I2. E uma corrente que desce aqui, que a gente vai chamar de I3. Então, além do I total, eu tenho também I1, tenho I2 e tenho I3. A gente vai precisar analisar aqui e calcular cada um. Certo? Então, qual que é a definição inicial que a gente tem? Para esse tipo de circuito aqui, ó, a tensão agora é a mesma em todos os elementos. O que eu quero dizer com isso? Se eu medir em cima da fonte, ó, se eu medir em cima desses dois círculos aqui, eu estou medindo a tensão da fonte. Se eu medir em cima daqui, ó, desse primeiro resistor, estou medindo a tensão da fonte também. Olha aqui, ó, desse ponto para esse, não tem nada no meio do caminho, né? Se eu medir aqui, estou medindo também a tensão da fonte, ó, não tem nada no meio do caminho. E se eu medir aqui, da mesma forma, estou medindo a tensão da fonte. Então, qualquer ponto, em qualquer elemento que eu meça a tensão, o valor da tensão vai ser sempre o mesmo, tá? Então, a tensão aqui vai ser igual em todos os elementos. A tensão não se divide aqui, como acontecia no circuito anterior. Beleza? Aqui, da mesma forma, eu vou precisar calcular um resistor total. Porque aquela corrente total lá, ó, ela tem que ser dada por tensão total por resistor total. A conta aqui muda um pouco. A conta aqui de resistor total vai ser 1 dividido por 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, 1 sobre Rn. Essa aqui é a equação que a gente usa para determinar o valor da resistência total do circuito. Ou eu posso usar também a associação de 2 a 2. Então, por exemplo, se eu quiser simplificar R2 e R3, substituí-los por um resistor só, eu posso fazer, por exemplo, resistor equivalente 1 igual a R2 vezes R3, dividido por R2 mais R3. Depois eu faço mais uma vez, né? R total vai ser igual a REQ1 vezes R1, dividido por REQ1 mais R1. Qual que é a diferença entre essas duas formas de fazer? Aqui, nesse aqui, ó, eu peguei 2 a 2. Primeiro eu simplifiquei R2 e R3, depois eu peguei essa simplificação e joguei junto com R1. Essa primeira equação aqui, ó, ela já te dá o valor do resistor total direto. É só você jogar dessa forma aqui na equação. Ó. Jogando dessa forma aqui, você tem o valor direto do resistor total, tá? Sem precisar fazer muita conta, né? Com uma conta só, já consegue chegar no resultado. Beleza? Bom, ainda nesse caso aqui, ó, vamos fazer um exemplo, depois eu falo da lei de Kirchhoff. Nesse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escolher um valor de fonte. Aqui vão ser 3 resistores. Deixa eu até desenhar maior. Melhor aqui, ó. Talvez mais espaçado fica melhor. Ó, então, aqui vai ser o R1. Aqui vai ser o R2. E aqui vai ser o R3. Bom, então vamos dar valores aqui. Vou falar que aqui é 100 volts. Aqui vai ser 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms.
Então, obviamente, eu vou ter aqui uma corrente total. Vou ter aqui, lembra que aqui são os nós, né? Ó, nó 1, nó 2. Eu vou ter aqui uma corrente que desce aqui, que eu vou chamar de 1, uma corrente que desce aqui, que eu vou chamar de 2, uma corrente que desce aqui, que eu vou chamar de 3. Bom, pergunto para vocês, qual que é a tensão em cima do resistor 1 aqui? 100 volts. E em cima do resistor 2? A mesma coisa. A mesma. E em R3? A mesma também, né? Mesma coisa. Uhum. Então, aqui a gente consegue calcular as correntes I1, I2 e I3 de forma direta, né? Sim. Então, ó, I1 vai ser igual a 100 dividido por 10. Isso aqui dá 10 amperes. I2 vai ser 100 dividido por 20. Isso aqui dá 5 amperes. E I3 vai ser igual a 100 dividido por 30. 10 por 3 dá 3,33 amperes, né? Mais ou menos aí. Dá uma dízima. 3,33. Então, eu já sei todas essas correntes aqui. Para calcular a corrente total, e aplicando a equação que a gente viu aqui em cima, ó, eu vou achar, então, o resistor equivalente desses aqui. Ó. Então, ó, resistor total vai ser 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30. Beleza? A gente pode fazer até por partes aqui. Quem tiver uma calculadora científica pode fazer direto. Mas fazendo por partes aqui, ó. Então aqui dá 0,1 mais 0,05 mais 1 sobre 30 dá quanto, hein? Vou ver aqui. 1 dividido por 30, 0,0333. Então vai ser 0,033. Então, somando essa parte de baixo toda aí, mais 0,005 mais 0,1. Dá 0,1833. Igual eu falei, se tiver calculadora científica, faz direto, né? 0,1833. Então, esse resultado aí. Dividido por 0,1833, isso é igual a 5,45 ohms. 5,45 ohms. Beleza? Então, a partir daqui, eu posso calcular a minha corrente total. Então, a corrente total vai ser igual a 100 dividido por isso aí, né? 5,45. Então, 100 dividido por 5,45 vai ser igual a 18,34. Aproximadamente, né? 18,34 amperes. Beleza? Então, ó, calculamos a corrente total, calculamos a corrente 1, corrente 2, corrente 3. O que a gente pode ver de relação entre as correntes aqui? Lembra que aqui em cima a gente relacionou tensão, né? A gente viu que a soma das tensões aqui davam, de fato, a tensão total. Mas e aqui? O que a gente pode falar com relação às correntes? Vamos ver. Deixa eu até apagar aqui cada um e colocar valores, só para vocês verem o que faz. Quanto que deu a corrente total? A gente acabou de calcular, 18,34 amperes. Então, ó, 18,34 amperes. Quanto que deu I1? A gente acabou de calcular aqui também, né? I1 deu 10 amperes. Vou colocar aqui, ó, 10 amperes. I2 deu quanto? 5 amperes. 5 amperes. I3 calculado aqui, 3,33 amperes. Então a gente tem todas essas correntes aí. Só falta a gente colocar as correntes no meio aqui, né? Por exemplo, qual é o valor dessa corrente aqui? Que passa nesse ponto. Aqui, ó. E qual é o valor da corrente que passa nesse ponto aqui? Vamos colocar até de outra cor aqui para ficar melhor. Qual é o valor da corrente aqui em azul? E qual é o valor da corrente aqui em verde? Alguém sugere alguma coisa?
Vou até escrever aqui assim, ó, corrente em azul. Eu ia sugerir pegar a corrente total, né? Uhum. Tirar que tá descendo e que vai vir para cá o que resta. É isso. Primeiro azul aí. Exatamente isso. Então essa corrente aqui, vou chamar ela de I aqui, ó. Ela é exatamente isso, né? Se está chegando 18,34 e está descendo 10 amperes para cá, o que sobra é a corrente em azul. Então a corrente aqui vai ser 18,34 menos 10. Então isso aqui vai ser 8,34 amperes. Aí na próxima é a mesma coisa. Você pega o que sobrou, desce os 5 e o que... Isso, exatamente. Agora aqui, ó, corrente em verde. Nesse outro aqui, então, quem que está chegando aqui nesse nó? 8,34, né? Então vai ser 8,34 menos o que vem para cá, né? Então é 8,34 menos 5. Então isso aqui dá 3,34 amperes aproximadamente, né? Que é exatamente a corrente que a gente calculou aqui, ó. Porque essa corrente é a mesma que passa aqui, ó. Por isso que deu o mesmo valor, tá vendo? É 3,34. Vocês conseguiram reparar que a gente usou o nó? A gente usou o nó aqui para fazer uma análise da corrente que está entrando, da corrente que está saindo? Isso é exatamente a primeira lei de Kirchhoff. Primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff fala o seguinte, ó. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Faz sentido isso? Faz. Porque olha aqui. Nesse nó 1, vamos ver aqui, nó 1. Quais são as correntes que estão entrando nesse nó 1 aqui? 10 amperes. Não, entrando no nó. Não, entrando no nó. Aqui entra no nó é 18, né? É o total. Só ela, não é? É só ela. Uhum. Só essa corrente 18,34 está entrando no nó. E quem está saindo do nó? É o 10, né? O 10. Não entendi, repete de novo. Quais são as correntes que estão saindo desse nó? É a corrente de 10 amperes e qual outra? E a outra 8,34. Isso, que é a de azul que a gente escreveu aqui, né? Uhum. Isso quer dizer o que pra gente? Ó? Que se eu somar as correntes que estão saindo do nó, ou seja, 10 amperes mais 8,34, tem que voltar em 18, que é a corrente que está entrando no nó. A análise é essa. Então, se tem corrente saindo do nó e tem corrente entrando no nó, tudo que está saindo, se você somar, retorna ao que está entrando. É isso que a gente acabou de ver nesse cálculo aqui, ó. Repara que... Se eu somar as duas, a corrente que está saindo e ela não bater com a que está entrando, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, exatamente. Só uma observação, que não necessariamente vai ser uma corrente só entrando, né? Entendi. Você poderia ter mais ramificações no nó aqui, onde você teria, por exemplo, duas correntes entrando no nó. Então, se fosse duas correntes entrando e duas correntes saindo, você teria que somar as duas correntes que estão saindo, e essa soma tem que bater com a soma das correntes que estão entrando. E mesmo se tivesse mais ramificações nos nós, eles teriam que somar sempre também. Exato. Sempre é soma de quem está entrando com soma de quem está saindo. Tá? Então a gente pode ver isso também no nó 2. Olha aqui. Quem é esse nó 2 aqui? Como que fica? Quem está entrando no nó 2? 8,34. Isso, que é a corrente aqui em azul. Quem está saindo do nó? Uhum. O 5 amperes. Isso, o 3,34, que é a corrente em verde, e o 5. Uhum. Então, se eu somo 5 com 3,34, que são as correntes que estão saindo, eu tenho que voltar no valor aqui da corrente que está entrando, que é 8,34, e bate, né? Tá certinho. Sim. E isso acontece para todo o circuito. Tá? Então, por isso que aqui a primeira lei de Kirchhoff fala isso. Ó. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Tá? Então, tem que ser assim. Tem que ser assim. Essa lei de Kirchhoff também é chamada de LKC. Lei de Kirchhoff para corrente. Tá? E ela pode ser expressa também da forma somatório das correntes em um nó tem que ser igual a zero. Ô, Willy, pode ter desviado essa corrente o caminho aí, no caminho? Para esse caso aqui, não. Não, Mas, né? se acontecer algum desvio, o desvio é considerado nó.
Então você tem que equacionar o outro nó. Entendeu? Exemplo, olha aqui, ó. Só para ficar claro isso aí. Imagina que você tem um nó aqui. Não sei que nó é esse, não sei de onde que ele vem. O que eu sei é que existem, vamos supor aqui, ó. Sei lá, 5 ramificações desse nó. Imagina que seja uma emenda aqui de 5 cabos. Aí eu tenho alguns valores. Por exemplo, ó, essa corrente aqui que está entrando é 5 amperes. Essa corrente aqui, eu não sei o valor. Essa corrente aqui é 3 amperes. Essa corrente aqui é 1 ampere. E essa corrente aqui é, sei lá, 5 amperes. Qual é o valor da corrente desconhecida? Tem que ser a mesma que tá entrando lá, né? Ó, quem está entrando nesse nó aqui? Vamos usar a lei de Kirchhoff. Vou usar a lei de Kirchhoff aqui na raiz dela, na forma trivial mesmo aqui, ó. Quem são as correntes que estão entrando nesse nó aqui? Aqui é o nó, né? O nó tá aqui, ó. Esse pontinho aqui preto, ó. Aqui é o nó. Quem são as correntes que estão entrando nesse nó? Aquilo que eu tô vendo aí é o 5 que tá entrando. Só os 5? Não, tem várias outras correntes entrando aí. Ó, quando eu falo entrando, a seta tem que estar apontando para o nó. É essa e uma outra que não está correspondendo o valor dela aí, com tipo de Beleza. interrogação. Perfeito. Então vamos ler junto aqui a primeira parte da lei, ó. A soma das correntes que entram no nó. Então aqui quem está entrando no nó é 5 e um valor que eu não sei. Então eu vou escrever a soma delas aqui, ó. 5 mais interrogação. É igual, então eu vou colocar igual, a soma das correntes que saem do nó. Quem que está saindo desse nó aqui? 5, 3. 5, 3 1, né? e 1. É 1, né? E 1. Então, eu vou colocar a soma aqui, ó. 5 mais 3 mais 1. Montei a lei de Kirchhoff, ó. Então, 5 mais um valor de interrogação que eu não sei igual a 9. Qual é o valor de interrogação? 9. 4. Seria 4 no caso. 4 amperes. Então, eu sei que essa corrente que está entrando aqui, ó, o valor dela é 4 amperes. Pronto, resolvi o problema. Tá? Então, isso vai funcionar para qualquer circuito que tenha algum tipo de ramificação, seja no início, seja no meio, seja no fim. Para resolver circuitos que têm qualquer ramificação, né, que a gente chama de nó, a gente tem que usar essa lei de Kirchhoff aqui para o negócio funcionar, senão a gente se perde aí. Então, se você somou da forma correta e não voltou no valor desejado, você tem que voltar e refazer e que alguma parte aí você errou. Beleza? Ficou claro, gente, essa parte ou não? Ficou claro, sim. Deixa eu só mostrar um exercício aqui, rapidão. Só para vocês terem uma noção aqui. Reparem. Ó, nessa aqui não, peraí. Nessa. É outra. Aqui, ó. Reparem nessa primeira questão que está sendo mostrada aí na tela. Ela conta uma historinha, fala aqui, né, da disciplina de saúde e segurança e tal. E o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Fala aqui que uma pessoa tomou um choque elétrico depois que ela encostou aqui no chuveiro. Né? Aí aqui mostra o diagramazinho do chuveiro. Então o chuveiro nada mais é que uma entrada de alimentação, tá vendo? Ó? Um resistorzinho lá dentro que faz o aquecimento. E aqui foi marcado 2 pontos, ó, ponto A e ponto B. Aí fala o seguinte, ó, que uma pessoa encostou nesse ponto B. Olha aqui. A pessoa encostou nesse ponto B. E o corpo humano, né, o corpo dessa pessoa que encostou no ponto B, tem uma resistência de 580 ohms. Está te perguntando o seguinte, olha, qual é o novo circuito, considerando que essa pessoa encostou nesse ponto B aqui? Certo? Essa que é a questão aqui. Então, se a gente analisar com calma aqui, vai perceber que o R1 e o R2, ou seja, o R1 do chuveiro e o R2 da pessoa aqui, formaram um circuito paralelo simples, né? Que a pessoa está pegando do ponto B e aterrando, né? Eu seria pegar do ponto B aqui, ó, e colocar mais um resistor. Até aqui, o ponto negativo aqui, né? Que é o terra. Então vai formar um circuito paralelo simples. E a partir daí a gente consegue calcular a corrente que passou pelo corpo da pessoa
no momento que ela tomou esse choque. Claro que é uma situação hipotética, né? Tem que considerar outros fatores. Mas aqui daria para a gente entender o valor da corrente aqui, né? Calcular o valor da corrente que passou pelo corpo dessa pessoa. E aqui a gente consegue ver também a lei de Kirchhoff funcionando. Por quê? Porque a corrente total que sai aqui, olha, ela vai encontrar esse nó B. Tá vendo que esse B aqui, onde que a pessoa encostou, se transformou em um nó de desvio? Então, quando a corrente chegar nesse ponto B, ela vai se desviar. Então, parte dela vai ir para R1 e parte vai passar pelo corpo da pessoa. Somando esses dois valores, a gente tem o valor da corrente total. Tá vendo? Então, é o valor. É uma forma aqui, né, de exemplificar a primeira lei de Kirchhoff funcionando. Certo aí? Então, diferente da segunda lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff fala sobre divisão de corrente, né? Então, o circuito paralelo divide a corrente e mantém a tensão igual. Um circuito série mantém a corrente igual e divide a tensão. Viram a diferença? Por isso que um circuito série é chamado de divisor de tensão e o circuito paralelo é chamado de divisor de corrente. Tá? Essas que são as definições básicas aí. Eu falei demais já, né? Você tem alguma dúvida? Pra mim, tá tranquilo. Tá, então vamos fazer assim. Amanhã a gente vê circuito misto, que vai ser juntar a parte série com a parte paralela, fazer um circuito que tem essas duas características, e a gente continua a disciplina. A gente vai ver isso com potência, energia, a gente vai andando aí com a matéria. Vou enviar para vocês aqui esse rascunho que a gente fez aqui. Vou enviar como PDF lá, para vocês darem uma olhada. Vou enviar também já a lista de exercícios, para vocês já irem praticando isso aí e tirando dúvida durante a aula. Beleza? Se tiver um tempinho, já vai começando a fazer. Pode falar. Oi. Sim. Igual eu te falei, eu estou em processo de marcação de consulta aqui em BH. Amanhã eu vou participar da aula, mas sim, eu vou ficar um pouco meio difícil de participar, igual eu participei hoje, tá? Então, beleza, depois você vê a aula Não, gravada, eu vou problema. assistir a aula, Só como eu vou ter lugar público, fica difícil me participar da entendi. Não, tranquilo, sem problema. Mas quando possível eu vou participar, se eu tiver dúvida eu vou perguntar, mas só você fica assim, você sempre pergunta alguma coisa eu não respondo. Tá, não tem problema. Beleza, muito obrigado, viu? Pessoal, então é isso. Já vou enviar para vocês aí os rascunhos e qualquer dúvida que tiver pode enviar no grupo lá. Tá? Vou enviar o rascunho e a lista. Beleza? Beleza. Então é isso aí. Vou enviar lá, tira esses Beleza, esses 10 minutinhos aí para dar uma olhada lá e qualquer dúvida que tiver me fala. Amanhã a gente encontra então às 8 horas. Eu vou enviar o link para vocês. E hoje ainda já vou postar a gravação da aula também, a parte 1 e a parte 2. Quem tiver necessidade ou tiver faltado aí a aula, já pode dar uma olhada lá. E qualquer dúvida que tiver, a gente tira amanhã, ou então pode enviar mensagem lá. Beleza? Beleza. Mas é isso aí, boa semana para vocês. Valeu pela atenção aí, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, com Deus.